Está começando mais um Trade Marketing Cast. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Fabrício, seu host, e aqui a gente aprende um pouco sobre empreendedorismo, trade e marketing. E hoje eu tenho dois convidados muito especiais, que também é da área de agência, como eu sou. Então, assim, eu espero que vocês aprendam bastante com esse episódio. A primeira convidada, ela é formada em administração e mestre em administração com ênfase em TI e doutorando em administração com ênfase também em TI. É gestora na área de gastronomia e em negócios locais por 10 anos. Não é pouco tempo não. Educadora por mais de 8 anos em curso superior na área de negócios, sócia da agência Pegada Digital, empreendedora social no projeto PD School, curadora da PD Tech e mentora em aceleração de carreira. Cássia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabrício. É um prazer estar aqui com você nesse novo projeto. Parabéns. É uma iniciativa muito bonita, porque a nossa cidade precisa de projetos como esses. E aí nós estamos aqui para poder contribuir cada vez mais com conhecimento. E eu amo compartilhar conhecimento. Perfeito. Então, estamos aqui com o mesmo intuito, Cássia. E temos também o Arthur, né? Que é nosso outro convidado, formado em marketing e pós-graduado em gestão de projetos, sócio-diretor da agência Pegada Digital, gestor de tráfego e consultor estratégico de gestão de tráfego para negócios locais. Arthur, meu irmão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabrício. É um prazer estar aqui. Prazer estar com todos vocês, que possamos contribuir bastante com o conhecimento e que vocês possam ter vários insights para aplicar no dia a dia de vocês. Perfeito. Então vamos embora, bora começar esse episódio aqui. E a primeira pergunta, Cássia, é assim, por que tecnologia da informação? Então, vamos lá. Digamos que hoje as pessoas profissionais em si, eles precisam entender que não apenas ter uma especificidade é necessário para o mercado. Você precisa ser um profissional generalista. Você precisa ter um conhecimento horizontal e uma graduação, obviamente, dentro da sua profundidade. E a partir dela, você se desenvolver. Então, eu escolhi a administração, depois de ter tentado vestibulares de economia, mas não fiquei, graças a Deus. Então, eu escolhi a administração e a administração em si, ela já é multidisciplinar. Então, quando a gente entende que a administração é multidisciplinar, a gente começa a perceber que ela se conecta e está se conectando principalmente com tecnologia. Então, eu tive um professor que até hoje é o meu orientador, um doutorado, que me mostrou isso, que a administração ela está imersa dentro da tecnologia. Então, eu comecei a me apaixonar pela tecnologia da informação. E fui capturada por ele desde o PIBIC até hoje dentro dessa trajetória acadêmica. Caramba, essa é a história. Caramba. E que história. E assim, e você eu acredito que é a terceira convidada que é formada em ADM e assim, e segue essa área de marketing, tecnologia da informação, essa área assim para ajudar realmente outras empresas, outras pessoas. Isso é bacana. Então assim, Cássia, aí voltando aí, vocês têm vários projetos lá Sim. na agência. Eu quero entender como que é, primeiro, a agência, né, a Pegada Digital. Sim. E Arthur também, você pode contribuir, tá? Vocês dois são sócios na agência, né? Isso. Eu quero entender um pouco como que vocês ajudam os empreendedores, os profissionais autônomos, como que é esse processo até eles chegarem lá e saírem com outro pensamento, com insight e aplicar isso na empresa deles. Perfeito. Legal. Eu vou começar contando um pouquinho da história e Arthur mostra um pouco do que a gente trabalha no mercado. Pode ser essa dinâmica aí? Lógico. Pronto, então vamos lá. Tudo começou com nós dois. E Arthur foi meu mentorando dentro da pandemia, no processo de pandêmico, né, que vivemos. E eu o convidei para ser meu sócio. E a gente montaram uma agência de marketing digital. Como é que a gente teve essa acessibilidade para o mercado? Eu, como professora de uma instituição de curso superior, eu percebi que muitas empresas, elas me procuravam para poder fazer a parte de marketing digital. E eu não tinha uma agência para atender essas pessoas. Eu comecei a aconselhar de forma gratuita. Aí eu disse, peraí, calma aí, o que é que eu estou fazendo? Eu poderia, né, ter uma verba
extra dentro desse processo. E aí, conversando com o Arthur, fazendo o mapa, né, do DNA da carreira dele, eu disse, peraí, eu disse, ô garoto, vamos lá, boy, você quer ser meu sócio? Ele disse, vamos embora. E aí eu passo a bola para ele contar a história dele, que é sensacional. Show. Legal. E aí, Arthur, como foi que desenrolou isso aí? Cara, eu lembro dessa cena como se fosse ontem. Quando Cássia ela me propôs essa parceria, a primeira frase que veio da minha mente foi o seguinte: aceite primeiro e se prepare depois. Se prepare enquanto você começa a desenvolver a atividade. E aí eu aceitei, obviamente, nessa parceria, e nós estamos até hoje com a agência Pegada Digital. Fabrício, a minha história é bem interessante porque eu comecei na área de ciências biológicas. Eu era da área de biologia e é muito legal isso porque eu idealizei o curso perfeito desde a época do ensino fundamental. Eu gostava muito de animais e gostava muito de planta. Na verdade, eu ainda gosto bastante. Então, eu associei que eu poderia ganhar dinheiro através disso. Ou seja, me qualificar e encontrar uma profissão nessa área. E, como muitas pessoas vão se identificar, quando você começa a fazer um curso superior, você quebra várias barreiras que você tinha antes de entrar na universidade. Verdade. Então, cara, Sem quando eu dúvida. cheguei lá, o curso realmente é muito bom, mas eu não me identifiquei. Então, aí E entra assim, aquele choque, só abrindo cara. um parênteses, eu também sigo a mesma linha sua. Eu sou Aham. formado em biomédico, sou biomédico, né? Sim. Formado em biomedicina. Então, assim, eu segui um ano na área e migrei para o marketing. Então, eu sei o que isso. você está falando. Viu? Somos da área de saúde. né? Exato. Legal. E aí, foi assim, hoje eu olho para trás, eu dou várias risadas e etc. Mas eu lembro do conflito que eu passei na época. Porque assim, eu me preparei para aquele curso durante toda a minha trajetória ali no ensino fundamental e médio. Só que quando eu de fato ingressei na universidade, eu vi que eu não queria seguir aquilo. E aí foram vários meses tentando mudar de curso para querer fazer algo que me desse um pouco mais de sentido. Mas aí chegou um momento que eu precisei tomar uma decisão. Eu disse, pô, eu preciso sair daqui porque senão eu vou passar a vida toda frustrado. Então eu preciso voltar algumas casinhas para me entender um pouco mais aquilo que eu de fato gosto de fazer, e eu tomei essa decisão e tranquei a universidade. Foi uma decisão difícil, mas foi necessária para eu estar onde eu estou hoje. E aí eu comecei a atuar no mercado, comecei a trabalhar como vendedor externo. Eu era aquele carinha chato que entrega panfletos e faz pesquisas na rua. Hoje eu costumo dizer que eu faço isso, só que no digital. Eu entrego o panfleto ali, que é o criativo para o cliente, né? A arte. Perfeito. E faço pesquisa, que é a ficha de Exatamente. cadastro. Mas eu comecei a atuar no mercado e comecei a me identificar na área de marketing. Comecei a pesquisar um pouco sobre possibilidades e etc. E eu comecei a me visualizar nesse segmento. Foi quando eu iniciei o curso superior de marketing, onde eu conheci a minha atual sócia, Cassinha Brasil, Isso. que é minha mentora, basicamente. Hoje, tudo que eu sei, primeiramente, graças a Deus, depois, graças a ela, porque ela é que me dá aquele direcionamento que eu preciso, em algumas vezes, para ir ao próximo nível. Massa. E aí, atualmente, nós estamos aqui com a agência Pegada Digital. Vamos falar um pouco mais à frente sobre serviços e etc., como nós ajudamos os nossos clientes, mas, em resumo, esse seria um pedacinho da minha história. Show. E é aquela coisa, sozinho você pode chegar, né? Mas acompanhado Exatamente. você chega muito mais rápido. Isso. E É mais assim, longe também. Com certeza. Então, assim, a minha história é um pouco parecida com a tua, Arthur. Aham. Eu sou biomédico, fui para marketing e lá eu conheci uma pessoa que realmente me deu um direcionamento e que a gente, assim, voa alto. Então, realmente, ter uma mentora que ajude, que esteja ali presente, que realmente se comprometa em ajudar o seu mentorando. Então, assim, é muito importante. É muito importante. E aí eu quero entender mais, que lá vocês têm vários projetos, né? O PD Digital, o PD Academy. Isso. Então, assim, como que funciona, Cássia? Como Fazendo- que funciona, Arthur? Perfeito. Fazendo esse link que o Arthur falou sobre, e você também, sobre a questão da importância de você ter um mentor na sua vida, a gente tem como primeira instância os mentores na nossa vida, na primeira escala de vida, os nossos pais, né? A nossa família em si, nossa base. Mas quando a gente se conecta com o mercado, a gente vai para uma faculdade, a gente conhece outras pessoas,
é necessário que você, talvez você aí que esteja vendo esse episódio agora, você esteja em conflito, você esteja pensando o que é que você vai fazer de curso ou que não vai fazer, se você entra no ambiente digital ou se você não entra. Então, é pensando nisso, e como eu também estou dentro de sala de aula, pensando nos meus queridos alunos, que devem estar assistindo o episódio, a gente montou a PD School. Então, muitos alunos, no final da aula, que eu ia guardando meu material, chegava e... eu sou conhecida como Professora Brasil, lá na instituição. Que legal. Cassinha Brasil. Isso. E aí, isso foi de um jargão, é puro marketing, tá? É puro marketing, gente. E aí, foi justamente nesse processo que aí, brasileira, vem cá, me tira uma dúvida. Puxa, eu tô em dúvida se eu faço isso, se eu faço isso. Aí eu dava, mais uma vez, a questão do aconselhamento. E, dentro desse processo, eu vi que tinham muitas sementes verdes que precisavam ser trabalhadas, lapidadas, e foi quando surgiu o projeto PD School. O projeto PD School hoje é uma associação, certo? É uma ONG registrada com certificado e tudo mais, onde eu observo os alunos dentro de sala de aula que se aproximam de mim e que querem essa oportunidade de mercado. Sim. E a gente faz uma imersão com eles dentro da agência. Nossa. É raro isso acontecer, gente. Muita gente vai para o mercado, leva muita porrada e para descobrir como o mercado funciona. A gente está criando uma ponte. Nós somos considerados, a gente se considera como facilitadores do mercado. E hoje a gente tem um grupo no WhatsApp, que é um grupo de oportunidades de vagas, que a gente pega essas pessoas e também dá um direcionamento através de cursos, que entra o PD Academy. Onde dentro desses cursos, são cursos curtos e básicos. Eu quero aprender a operar dentro da plataforma do Meta. Eu quero aprender a operar tráfego pago. Então, o Arthur vai lá, em 2 dias, faz essa imersão com a pessoa, tudo online, e a pessoa tem um básico bem feito para poder realizar aquele processo. Cara, e eu acho isso muito legal, porque às vezes você compra um curso e aí é tão, assim, tantas aulas, tanta coisa, que acaba perdendo a objetividade para que você comprou aquele curso. Exatamente. Então, assim, eu acho isso muito interessante porque vai direto ao ponto. Pô, minha dor é essa. Objetividade. Isso. Minha dor é essa, eu quero a solução. E você chega lá, tá aqui. Curto, rápido, objetivo. E acho muito da hora, muito legal. E aí, dentro desse processo de imersão da PD School, a gente mostra todas as áreas, né? A área da criação, a área da criação de conteúdo, a área da parte de design também, e entra a parte também do mercado de tráfego pago. Então, a gente divide dentro da segmentação, dentro dessas 3 grandes áreas que se compõem uma agência, né? Dentro da área de atendimento também. E a pessoa entra nessa imersão e encontra um novo universo. Pega clientes de verdade para poder tratar, tem ideias para clientes de verdade que são avaliadas e apresentam para os clientes. A gente tem essa ligação com os nossos clientes também. Eles sabem do nosso projeto. Então, dentro dessa conexão, eles vão descobrir ali, naquele ponto, se realmente é aquilo que eles querem. Então, esse é o grande veredito. Esse é a grande missão que a gente tem. De mostrar, é realmente o que você quer? Vem cá pra prática, saber se é isso realmente o que você quer. Se é, porque, assim, a teoria é muito linda. Muito linda. Muito linda. É muito amoroso, carinhoso, mas a realidade é nua e crua, assim. É sofrida, é pancadão, é tiro, porrada, bomba. A oscilação é muito grande também, né? E quando você fala em empreendedorismo, empreender é extremamente desafiador. Montanha-russa. Então, você tem que ter muita inteligência emocional para empreender e também tem que ter muita coragem. Então, coragem e inteligência emocional eu consigo classificar como sendo os 2 pontos comportamentais que você precisa ter para realmente você emergir dentro de um mercado empreendendo. Não, Isso, certeza. E só complementando, até desculpa, Fabrício, mas o que a gente visualiza muito nessa parte do empreendedorismo são pessoas que têm uma habilidade técnica muito boa, muito bem desenvolvida. Então, é aquela pessoa que ela sabe subir a melhor campanha de tráfego pago, ela sabe produzir o melhor conteúdo audiovisual, ela sabe fazer a melhor arte lá e etc. Só que ela não tem essas 2 características, essas 2 habilidades importantes, que é essa inteligência emocional de entender que, às vezes, o negócio ele vai estar ali em alta. Você vai estar lucrando. O que você não ganhava em um ano, você vai ganhar em um mês. Isso. Porém,
vão ter momentos em que o negócio também vai estar em baixa. Então, é esse tipo de oscilação que, às vezes, a pessoa não consegue lidar muito bem. E aí ela começa a cogitar a possibilidade de voltar para a CLT, porque tem essa estabilidade. Por mais que no empreendedorismo nós tenhamos mais possibilidades, e nós realmente temos, é necessário desenvolver essa inteligência emocional para lidar com essas oscilações do mercado, que é natural de qualquer negócio. Alguns oscilam mais, outros oscilam menos. Mas sempre vai ter oscilação no mercado. Aí vem outro ponto, que é a educação financeira, né? E assim, e o que você falou, Matheus, são soft skills que qualquer empreendedor tem que ter. Ele já tem que ter ali na cabeça dele que ele tem um sócio que se chama governo, que já fica ali com a porcentagem do que ele ganha. Total. Então, assim, você já tem que estar atento que empreender, você paga muito imposto. Assim, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Real. Então, assim, é trabalhar e entender que uma porcentagem disso já vai para o governo e que você tem que estar ali ciente que quando vier as adversidades, você tem uma caixa para conseguir ali se manter, para não quebrar. E tem até um estudo que fala que em menos de 5 anos, grandes empresas quebram, né? Então, assim, é realmente você ter essa ideia de que o governo é seu sócio, existem adversidades e que você tem que manter um caixa ali para quando chegar essas adversidades você estar pronto. Exatamente. Isso, e foi uma das coisas que quando eu convidei o Arthur, eu disse a ele, eu fiz, olha, mas deixando ciente que é no mínimo 5 anos para se estabilizar uma empresa. Se a gente sobreviver por 5 anos, já pode ficar feliz. Então, se você já está sobrevivendo há 5 anos, agora você não está no digital, você precisa entrar no digital, hein? Então, gente, é esse o objetivo. Então, empreender, ele funciona muito desta forma. Não é com 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. São 5 anos. Isso é cientificamente comprovado. 5 anos, você dentro do mercado, sobreviver nas oscilações, vai quebrar, vai voltar, vai quebrar, vai voltar, mas sempre com um propósito à frente. Se você acredita no seu negócio, você tende a crescer, tende a suportar e tende a ser, dentro de um processo que é bem árduo, a se tornar sustentável. Esse é o grande objetivo, é o que a gente também transparece para os nossos clientes. Perfeito. Exatamente isso. Porque assim, hoje com o digital, se prega muito em milhões, faturar milhões em 1 mês, 2 meses. Exatamente. E assim, a gente sabe que é possível, mas não é a regra. Né? Então assim, isso tem que estar bem explícito, tem que estar bem caracterizado que existe o trabalho. Então assim, você pode faturar isso, mas não é a regra. O normal é assim, até chegar nesse resultado. Isso, assim, muitas pessoas pregam isso, que eu dou uma olhada, cara, não é bem assim. Nós que estamos na realidade do mercado, entendemos um pouco, né? Como é que funciona esse processo. Exatamente, Arthur. E assim, Cássia, aí lá vocês também têm uma curadoria, né? Aí vamos para outra parte do processo. Vamos lá, então aqui a gente estava dentro da instituição, dentro do processo, com cursos voltados para a área de comunicação. Então, como eu tenho esse pezinho também em tecnologia, em TI, né, eu tive a oportunidade de lecionar em cursos de análise e desenvolvimento de software. Legal. É o chamado ADS. E foi quando a gente, em conversa, eu trouxe a possibilidade de a gente também montar uma startup de desenvolvimento de software, desenvolvimento de landing page, uma startup mais voltada para realmente programação. Então, a gente ainda está em processo dentro dessa startup. A gente começou com 15 alunos, e aí vem aquele processo, né? A coragem de empreender e a inteligência emocional. Hoje só sobraram 4. Os 4 que hoje sustentam a PD Tech. Então, os demais, eles passaram pelo processo, olharam e disseram, vixe, é difícil empreender. Eu não tenho inteligência emocional para isso. Não é isso que eu quero ser CLT. Não é isso que eu quero estudar, eu quero morar fora, eu quero... Então, assim, a gente oportunizou eles viram que não era aquilo que eles queriam e buscaram outros caminhos. A gente tem contato com eles ainda. E as 4 pessoas, né, os 4 alunos que ficaram,
hoje estão desenvolvendo. Então, a gente acompanha. Quando eles querem apresentar uma proposta, eles mandam para a gente a proposta, a gente orienta como eles devem apresentar. Todo esse processo de negociação, esse tato do mercado que precisa ter para poder negociar, para poder você realmente gerar o gatilho no seu cliente, para ele comprar a sua ideia e tirar o escorpião do bolso para poder realmente comprar aquele projeto que ele está falando. Então, dentro desse processo, a gente também teve alguns projetos com o pessoal da curadoria. Então, a curadoria funciona desta forma. É mais uma orientação mesmo. Uma orientação, perfeito. E assim, e outro detalhe, né? Nem todo mundo tem tato para empreender. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Para falar sobre isso. E tá tudo bem. Não é feio. Não é feio. E assim, você empreender, como a gente já falou, é bem difícil. Isso. No Brasil é muito difícil. E aquelas pessoas que realmente querem trabalhar para as empresas. E sem essas pessoas, as empresas também não existem. Então, assim, seja o melhor dentro daquilo que você se propõe a fazer. Seja empreendendo, seja como colaborador. Não é isso, não, Arthur? Isso, perfeito. Eu acho interessante essa sua colocação, Fabrício, porque no início eu imaginava que todo mundo tinha essa veia empreendedora. Porque eu tinha a visão justamente de que todo empreendedor era um técnico que decidiu abrir uma empresa. Só que quando você começa a sentir de fato o mercado, você vê que precisa de outras habilidades além da habilidade técnica. Perfeito. Então, talvez você que está nos assistindo agora, você tenha aí um desejo de empreender porque você é muito bom naquilo que você faz. Seja subir uma campanha de tráfego pago, seja produzir um conteúdo audiovisual, enfim. Essa habilidade técnica, ela é importante, você ter um conhecimento, até para que você possa entender como funciona o negócio. Isso. Porém, ela é facilmente terceirizada. Facilmente você consegue encontrar uma pessoa que também desenvolve essa habilidade técnica. Isso. Então, é mais importante você ter conhecimento sobre gestão, sobre pessoas, sobre finanças, como você se comportar nessas oscilações do mercado, do que puramente a habilidade técnica. Então, se você pretende empreender apenas porque tem essa habilidade, comece empreendendo, porém, não saia ainda da empresa que você está exercendo a sua profissão. Começa ali fazendo em tempo parcial, começa sentindo um pouco mais o mercado, renda extra, né? Como uma renda extra, perfeito, para que você possa entender de fato como é que o mercado vai se comportar e como você vai reagir a esse comportamento do mercado. Isso é muito importante. E se é realmente isso que você quer. Porque às vezes você sai do seu trabalho fixo, né? Achando que vai dar tudo certo e tal. E uma hora dá errado. E aí é nesse momento que as pessoas querem retornar para aquela estabilidade. Então, assim... Exato. Mas eu tenho uma coisa comigo que eu sempre falo, que é nos momentos de medo que nós crescemos. Verdade. Isso. Então, assim, se você encontrou uma adversidade que tá ali difícil, caramba, não vou conseguir. Véio, é depois dela, ela é o próximo degrau para você subir de nível e, assim, e voar mais longe, cara. Então, assim, eu sempre tenho isso comigo. Quando eu tenho uma adversidade na minha empresa, cara, isso aqui eu sei que vai passar e quando a gente passar disso, vamos nos tornar maiores. Então, assim, é isso que eu levo para a vida. Perfeito. Sim, perfeito. É exatamente isso. A partir do momento que você... Vai ser uma frase clichê, mas ela é real, tá? Então, o processo diz muito sobre qual vai ser a glória que você vai encontrar no final. Então, suporta o processo, porque o final vai dar tudo certo. E aí você vai entender que realmente é aquilo que você quer, né? E a gente, como cristão, a gente também costuma dizer uma frase clichê, né? Então, quem passou pelo vale vai encontrar a glória. Então, a partir daí, você começa a entender. Não dá para ir para o céu sem morrer, meu amigo. Não dá. Tem que passar pelo processo. Exato. Se você quer ir para o céu sem morrer, não vai funcionar. Então, você quer pular etapa, quer pegar atalho, não funciona. Então, eu vou te dar mais uma dica. Não compra qualquer curso, não. Que está ali por R$ 47,90. E aí, você vai no R$ 47,90, acha que vai ficar milionário, mas não vai. Não funciona dessa forma. Então, a gente tem que, né, deixar isso claro também, que é possível, sim, chegar a milhões e milhões. Mas tem um processo. E é um processo que não é fácil. É muito árduo. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que passaram pelo processo
Teve um aluno meu que ele se dedicou tanto ao processo e ele se tornou um grande lançador aqui no Brasil, um lançador de grandes players do marketing digital. Mas o que ele me contava do que era o processo, eu dizia, caramba, ninguém diz que é assim que funciona. Mas era muito pesado. Então, se você quer se lançar, você quer lançar um produto, um infoproduto, você quer lançar qualquer tipo de idealização dentro do ambiente digital, primeiro estrutura, dê tempo ao tempo, bote prazos para você fazer, para que você tenha metas e micrometas para serem atingidas. E eu vou mais além, Fabrício, celebre cada conquista. Foi isso que a gente faz. Aí, o nosso primeiro cliente, nossa senhora, foi sensacional. Sensacional. Isso a gente fechou a ligação lá, a videochamada. Ah, que legal, ela fechou. A gente nem precisou baixar o preço. Ela fechou, simples assim. E aquela emoção é a emoção do que deu certo, funcionou. Então, é nesse ponto que você precisa começar a trabalhar. Micro metas, micro conquistas são as que mais valem a pena de você celebrar. Esse é o que eu quero deixar aqui para vocês, inclusive com relação a empreendedorismo. Isso é tão importante quanto o resultado final que você alcança ali. Sim. Porque eu lembro exatamente como foi esse processo, nós conversando entre nós mesmos para saber se o cliente iria fechar o serviço e aquela insegurança, né? Será que ele vai pagar isso? Será que ele não vai pedir desconto e etc? E ficamos naquele receio. Botamos vários cenários. Mas, olha, vamos botar o valor lá em cima, porque se o cliente pedir, disser assim, a gente baixa para cá, o máximo que a gente pode fazer é esse valor aqui. Na primeira tacada que a gente deu, está fechado. A gente congelou assim na hora, tipo, pronto, tudo bem, tá certo, vamos lá. Engraçado que você fica assim, pô, será que eu cobrei caro ou será que tá barato? Exatamente. Será que eu devia ter cobrado Essa mais? é a segurança, exatamente. Mas assim, esse tipo de processo que a gente vive, né? E faz a gente lembrar que nos dá... Não que a gente não fique satisfeito com o resultado final, a gente fica. Mas assim, caramba, vê como isso foi importante para chegar até aqui. Exatamente. Então, é importante celebrar essas pequenas conquistas mesmo, para que a gente possa, de fato, ter a motivação e a inspiração para enfrentar os desafios, né? E continuar seguindo nesse caminho. Muito importante. Perfeito. E eu também sou muito dessa linha, porque, assim, toda conquista tem que ter uma recompensa, né? Você passou ali tanto tempo dedicado àquele negócio e tal, e chegou lá na linha de chegada, deu tudo certo. Pô, então tem que ter uma recompensa aqui até pra gente próprio se, digamos que, abrir um novo ar, sabe? Pô, respirar um pouco. Cara, deu certo. Vamos continuar, vamos melhorar isso daqui, assim, para trazer mais e mais e mais. Então, assim, a recompensa realmente tem que ter ali no finalzinho, que é a cereja do bolo. Com certeza. É o gás que dá uma motivação. Exatamente. Perfeito. E aí, no caso lá da agência de vocês, como que vocês prospectam os clientes? O que vocês fazem, assim, de fato, para esses clientes que vocês conseguem conquistar? Então, dentro da agência, a gente funciona de duas modalidades. Muito por indicação, certo? Muito por indicação, por eu estar imersa dentro de um ambiente onde, por incrível que pareça, dentro de sala de aula de cursos superiores, tem muitos empreendedores que ainda não estão no mercado digital. Então, a partir do momento que eu faço aquela prospecção ali, mostrando que tem uma agência, dando dicas incipientes para aquele aluno ali, ele passa a se conectar comigo e eu consigo capturá-lo. A outra modalidade, Arthur pode falar muito melhor do que eu, que é uma modalidade que a gente trabalha de uma forma mais assertiva. Tem um setor de atendimento, Arthur está mais à frente desse processo. Isso. Geralmente, a indicação, ela gera um contato muito quente, certo? Só que você tem ali uma certa limitação, que são as pessoas que você conhece. Então, o ideal, Fabrício, para você conseguir novos clientes, é você criar funis de aquisição de clientes. Então, existe um funil de aquisição de cliente que você pode implementar no processo de indicação. Eu vou dar um exemplo. Você criar um benefício específico para um cliente seu, em caso de ele indicar algum amigo dele. Isso serve como ali uma estratégia. Também temos funis de aquisição de marketing de atração, que é o inbound marketing, através de produção de conteúdos orgânicos nas redes sociais.
Temos o funil voltado para a parte de prospecção, que é o contato ali com pessoas mais frias, pessoas que não têm o conhecimento prévio ainda. Então, tudo isso deve ser implementado. De forma geral, o ideal é sempre diversificar os funis de aquisição de clientes. Se você tem uma agência de marketing e você não tem um processo comercial, você tem um hobby, você não tem uma empresa, porque você fica à mercê do acaso. Exato. Então, você precisa ter uma postura mais ativa e verificar quais são os funis de aquisição que geram mais resultado. E, consequentemente, você investir mais recursos e tecnologia nesses funis. Perfeito. Deixa eu só abrir um parênteses, tá? Porque as pessoas podem achar que tá tudo lindo. Gente, mas a gente não começou sempre assim não, tá? Isso. Então, isso é um aprendizado. É um aprendizado diário. E aí vai melhorando o processo. Exatamente. A gente chegou nesse nível basicamente em 2023 para cá, tá? Então, a agência, ela tem vai fazer 3 anos já. Então, a gente tá chegando no 3º ano, né? Agora, em novembro de 2024. Em nome de Jesus, vamos chegar lá no 3º ano. E, dentro desse processo, a gente aprendeu muita coisa. Aprendemos muitas coisas. Principalmente na parte de prospecção. Então, a gente entendeu que eu tenho uma fonte, Arthur tem outra fonte. E a gente uniu e criou esse elo. Então, a gente ataca de um lado e ataca do outro. Vai atacando dos dois lados para poder sempre ter peixes caindo na nossa rede e a gente fazendo proposta, a gente fazendo reuniões de alinhamento para poder realmente prospectar esse cliente. Show, perfeito. E um ponto muito importante que você falou, Arthur, é sobre os funis. Sim. Então, assim, você tem que ter um funil definido, estratégico para cada tipo de cliente, porque tem aquele cliente que está inconsciente. Exato. Ele não sabe que existe aquilo. E quando ele não sabe, ele também não precisa daquilo. Exatamente. Até ele saber que isso que é necessita. importante. Então, assim, eu tenho que ter esse serviço. Isso. Então, E isso vai é todo um importante. processo, né, para alcançar esse cliente, aquecer esse cliente, fazer esse Exato. prospecto, né, até ele se tornar um Um cliente. cliente de Sim. fato. Exatamente. Isso é muito importante. E aí eu quero entender vocês. Porque, assim, Cássia dá aula, tá, universidade e tudo, Isso. empreendedora, você, Arthur, também do mesmo modo de estudo, tal, empreendedor. Como é que dá para unir tudo isso? A gente é agro, pop, tech, a gente é tudo. Tem que dar, né? Tem que dar, exatamente, tem que dar. E o mais interessante, Fabrício, é que a gente não tem escritório físico, tá? Então, a Show. gente trabalha Isso. tudo literalmente digital. Show. Então, a gente começou desta modalidade, a gente foi para o físico, mas depois a gente voltou para a modalidade totalmente digital. Por quê dessa forma? Porque a gente entendeu que, por exemplo, o gestor de tráfego ele pode ficar em casa dominando tudo que ele precisa dominar. Então, não precisa ter esse custo. Outra coisa, otimizar a equipe. O time pode ser mais enxuto e mais fácil de controlar dentro de uma modalidade digital. Por incrível que pareça, é mais fácil controlar digitalmente do que presencialmente. Presencial. Né? Então, a gente tem grupo no WhatsApp, onde a gente controla essas pessoas. A gente tem também o processo onde a gente trabalha dentro de uma escala de demandas. Então, é assim que a gente funciona dentro do processo de time, tá? E, com relação a como é que a gente dá conta de tudo isso, você falou nos bastidores que a gente precisava sair de cena do operacional. A gente trocou essa ideia lá fora, né? Perfeito. Foi isso que a gente entendeu, foi isso que a gente fez, né? A gente sai de cena do operacional, delega para as pessoas e gerencia essas pessoas aqui de cima. Então, foi inclusive entendendo esse processo que a gente passou a partir para um outro mercado, que é o mercado de consultoria de negócio. Então, a gente começou a entender que onde é que a gente entra no tete-a-tete? Arthur como gestor, Arthur como gestor de tráfego, eu como gestor de negócio. Então, a gente hoje tem clientes que a gente consegue ofertar 2 serviços e os 2 atuam nos 2 serviços. E o mais interessante de tudo, que aí a gente acredito que a gente tem inovado nessa idealização de sociedade que a gente está trabalhando hoje. Os sócios não dependem da mesma carteira de clientes. São carteiras de clientes separadas. Ou seja, eu trabalho a minha carteira de cliente, ele trabalha a carteira de cliente dele. E
embaixo desse guarda-chuva, a gente trabalha 2, 3 carteiras de cliente. Carteira de cliente de tráfego, carteira de cliente de consultoria de negócio, carteira de cliente de parte orgânica. Então, são 3 carteiras de cliente, onde a gente consegue moldar elas e a fonte de renda que vai para Arthur são de todos os clientes de tráfego. Eu não recebo nada de cliente de tráfego. Eu trabalho as minhas carteiras de cliente e recebo das minhas carteiras de cliente. Ou seja, é uma parceria de fato. E a gente está abaixo dessa sociedade. Agora, a gente divide custos da empresa relacionados a qualquer relação de imposto, qualquer relação voltada para a marca, qualquer incentivo para os nossos clientes. Ou seja, a marca é dividida. A gente está embaixo de do mesmo guarda-chuva. A gente faz a parceria em programas, a gente faz a parceria em cursos e dentro dessa modalidade a gente consegue conviver tranquilamente. Essa modalidade é recém-aplicada. Por quê? Porque a gente entendeu, justamente por causa da oscilação do mercado. Tem hora que não dá para sustentar todos e tudo. E aí a gente entendeu esse processo e criou uma nova etapa da empresa. Que isso acaba se tornando um ecossistema digital, que inclusive é o novo passo do Marketing 6.0. Empresas que funcionam como ecossistemas, fecham toda a cadeia do mercado. Então, aqui a gente tem a parte que manda os leads e a parte que analisa o atendimento desses leads. Então, nesse tete-a-tete, a gente agrada os dois lados do cliente, a gente consegue extrair dessa forma um ticket mais alto do cliente, sim, porque ele entende que está pagando a 2 profissionais, mas está pagando a mesma fonte de renda, a mesma empresa, de modo geral, e assim a gente consegue reter esse cliente. E falar em retenção, explica aí, Arthur, qual é o nosso nível de retenção. Massa, legal. Só complementando um pouco em relação a essa parte que a Cássia falou da modalidade da carteira de clientes, é importante, Fabrício, também, porque você consegue diversificar ali nas etapas do funil de vendas, serviços específicos. Então, a parte de tráfego está ali um pouco mais no topo do funil, que é voltado para a atração em si. Então, a gente consegue atingir diversos outros serviços para pessoas nessa etapa do funil. A parte da Cássia, que já é voltada mais ali para a venda, conversão, e o pós-venda, já está um pouco mais no fundo do funil. Então, ela consegue desenvolver uma esteira de serviços ali que se aplica também para essas pessoas. E a gente consegue diversificar e tanto fidelizar por mais tempo o cliente, quanto aumentar os nossos serviços e, consequentemente, o nosso faturamento. Exatamente. Perfeito. E assim, é um complemento, né? Sim, um complementa o outro que é essencial para a execução do serviço do cliente. Exatamente. Então, assim, vocês têm os 2 braços, com os 2 do cliente são 4, então, assim, ele voa e vocês conseguem aí fechar essa parceria. Exatamente. Exato. E aí entra justamente a questão que ela falou agora sobre a nossa retenção. Eu acho que um dos maiores erros que uma agência pode cometer no início é se tornar uma agência full service. É querer fazer absolutamente tudo. Uhum. É importante você terceirizar aquilo que não vai ser tão rentável para você. Porque você precisa focar naquilo que de fato vai ser importante para o seu negócio, que é atrair novos clientes e reter os clientes que você já tem. Isso. Porque senão a sua retenção, que é o que nós chamamos de LTV, ela diminui bastante. Então, quando nós começamos a aplicar essa modalidade, nós conseguimos focar na experiência do cliente e oferecer aos nossos clientes uma boa experiência na agência. Então, isso fez com que a nossa retenção de clientes aumentasse bastante. Em média, uma agência de marketing tem uma retenção ali de 3 a 6 meses. Nós estamos caminhando para muito além disso, por causa dessa modalidade que nós implementamos. Perfeito. E aí se tornou algo assim comprovado que realmente gera resultado. Porque o cliente hoje, ele pesquisa no Google, ele vai achar centenas de agências de marketing. É verdade. Agências preocupadas ali em vender um contrato de 1 ano para ele e simplesmente mandar relatório todo mês ou toda semana. Exato. E o resultado, de fato, fica assim, obscuro, né? Isso, exatamente. Então, assim, isso é importante porque
sobre a retenção, você não vai ter tanto custo como você tem em atrair novos clientes. Isso. Porque o custo é muito maior. Se você manter aquele cliente fidelizado ali durante um ano que seja, então assim, o custo para você trazer novos é muito mais caro. Exatamente. Geralmente, é mais fácil você ofertar você conseguir um novo cliente. É mais fácil você ofertar mais serviços para ele. Exato. E assim, distribuir a modalidade. E eu vou até além. Nós comentamos aqui no começo sobre a indicação ser um contato quente, os contatos que vêm de indicação. Então, se você tem um cliente que você fornece uma boa experiência a ele, fica muito mais fácil de você implementar um funil de aquisição de novos clientes de indicação, porque ele vai ter prazer em indicar você, porque você proporcionou uma boa experiência a ele. Exatamente. Perfeito. E é isso mesmo. Então, assim, a agência de vocês... Só para ter ideia, vocês têm quantos colaboradores? Atualmente 2. 2? E o resto a gente terceiriza. Terceiriza. Perfeito. Isso, tem mais um que é do comercial também? Sim, agora recentemente, né? Isso, a gente está implementando esse fundo, porque são muitas mudanças, sabe? Não, assim, eu falo que a empresa, ela é viva. Sim. É uma pessoa. É um órgão vivo, exatamente. Exato. Então, assim, você tá ali a todo momento, estica, encolhe, não, tira isso, traz isso, não, bora voltar para cá. Então, assim, é realmente um órgão vivo, assim. Ela tem emoções também, Exato. tá? Ela fica triste e feliz também. Exatamente. E as emoções vão pelo time. Você tem que identificar se o seu time está feliz, se o seu time está triste. Então, isso é a emoção. Por isso que eu concordo plenamente com o que você disse. É um órgão vivo, que tem sentimentos também. Perfeito, Cássia. E, assim, lá, para vocês contratarem, porque, assim, eu, pelo menos, eu vejo duas coisas quando eu vou contratar um colaborador. Primeiro, se ele quer realmente aquilo. Sim. E segundo, se ele está realmente querendo aprender sobre os processos da empresa. Porque eu tenho um ditado comigo que contrate caráter e treine habilidades. Sim. Boa. Total. Então, assim, se ele realmente está disposto a aprender, eu vou ensinar tudo para ele. Tudo que ele quiser. Essa parte é assim, essa é assim, aquele vem para cá, a planilha é nesse formato. Então, assim, eu realmente... E o time é disposto a ensinar. Como que vocês lidam com isso? Contratar... Legal. Tem que ter uma faculdade? Como que é? Certo. Em relação à pessoa em si, né? Eu gosto muito de contratar devagar. Como assim? Eu gosto de analisar a pessoa, ver como é que ela visualiza o processo dela na agência, como é que ela visualiza a carreira dela na agência. E após isso, eu faço algumas reuniões com ela para entender de fato quais são as perspectivas dela. A partir daí, eu verifico se a função que eu vou colocar aquela pessoa, ela exige muito uma habilidade técnica, que a pessoa precisa ter ali o mínimo para conseguir exercer aquela função. Exato. Certo? Se a habilidade que ela tem serve para que ela inicie naquela função e nós possamos ir treinando ela, nós conseguimos contratar e trazer essa pessoa. Agora, uma pessoa que ela não tem a habilidade técnica, mas ela tem muita vontade, nós colocamos ela inicialmente em uma função que não exige tanto uma habilidade técnica, porque é uma pessoa que é rara você encontrar, alguém que de fato quer fazer o negócio acontecer, e vamos treinando, vamos vendo a tendência daquela pessoa e treinando ao longo do processo para aquela habilidade específica. Tivemos funcionários já, não foi que entrou em uma função e depois foi para outra totalmente diferente. Exatamente. Mas era uma pessoa que tinha aquele desejo de fato de fazer acontecer. E isso nós também valorizamos muito. Não, exato. E assim, como eu falei, eu sou biomédico e fui para o marketing. Então, assim, uma pessoa viu alguma coisa em mim que eu não tinha visto. Sim. E aí eu entrei nessa agência e em um ano eu me tornei o 01 da agência. Então, assim, eu entendi todo o processo, desde a contratação, da prospecção do cliente, da execução, do planejamento. Então, assim, em um ano, eu cresci bastante lá. Porque realmente eu queria entender como que era o processo e tal, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e acabei entendendo como que realmente funciona e aumentando o faturamento. Então, assim, eu tenho isso comigo porque eu percebi isso em mim. Então, outras pessoas também devem ter. Mas a parte técnica também é importante para saber se ela se encaixa naquele local. Exatamente. Isso.
partindo desse ponto que o Arthur falou, é mais uma coisa que valida a PD School. Mais um item que valida a PD School. Por quê? Porque na PD School as pessoas passam por todos os processos da agência. Elas vão entender, não, eu não gosto de designer. Eu prefiro ser mais estratégico. Não, eu não gosto de estratégia. Eu prefiro analisar dados. E isso tudo vai sendo testado. Não, com certeza. E assim, e aí você vai moldando ali, né? Isso. Percebi que você é mais propenso para essa função. Então, bora testar? Bora ver se realmente dá certo aqui. Perfeito. Então, isso é importante. E assim, gente, pensando em outras pessoas que querem abrir uma agência digital, que querem abrir o seu negócio, qual que seria, assim, a principal insight que vocês poderiam entregar para essas pessoas? Legal. Quer começar, Cassinha? Posso começar. Primeiro ponto que você precisa analisar. Nicho. Qual é o mercado, de fato, que você quer se aprofundar? Foi um dos pontos que a gente também se identificou, né? Então, o mercado está gigante. Tem muitas demandas por aí. Agora, você precisa focar em uma. Não dá para abraçar o mundo com duas mãos. Perfeito. Então, você precisa realmente saber o que você quer e onde você quer atingir. Quanto mais específico, melhor. Hoje, a gente tem uma delimitação na empresa que a gente entendeu que a gente trabalha bem nesse processo. Então, a especificidade do que você quer trabalhar vai levar mais longe e mais rápido, certo? Dentro desse processo. Segundo ponto, ninguém faz nada sozinho. Não dá para fazer as coisas sozinho. Então, se eu quisesse ter feito sozinha, eu estava sozinha. Mas eu não ia chegar onde eu cheguei hoje se eu não tivesse convidado o Arthur. Então, ninguém faz nada sozinho. Esse é o principal ponto. A partir desse principal ponto, que ninguém faz nada sozinho, a gente fala em networking. Rede de relacionamentos, que é um outro ponto extremamente importante. E aí, a partir de networking, você consegue trabalhar e conseguir os seus primeiros clientes. Sabe aquela música do Oswaldo Montenegro? Faça uma lista dos grandes amigos? Tem que fazer, meu amigo. Faça uma lista dos grandes amigos. E aí, vou passar a bola para o Arthur para ele concluir. Legal. Imaginava que ela ia trazer nessa abordagem, por isso que eu pedi para ela iniciar. Então, partindo desse ponto, né, que você já fez essas análises, que ela passou, o que eu indicaria para alguém que está querendo, de fato, ali empreender, ou que talvez já começou, mas esteja passando alguma dificuldade, seriam basicamente duas coisas. Primeiro, você precisa saber vender. E quando eu falo saber vender, é se comunicar com as pessoas. Perfeito. A venda hoje, ela é essencial para qualquer negócio. Então, se você não sabe vender o que você está oferecendo, por melhor que você seja naquilo, você vai ter certa dificuldade de se manter no mercado. E a segunda, Fabrício, que fez uma diferença total na minha carreira, é gestão de fluxo de caixa para a empresa. Como nós falamos aqui no começo, nós hoje passamos por diversas oscilações no mercado, principalmente no mercado digital. Então, se você não tiver ali uma reserva das suas despesas fixas e das suas despesas variáveis por 6 meses, 1 ano, na primeira oscilação que você tiver no mercado, rapidamente você pode sair do jogo. Uhum. Então, isso se torna um pouco difícil, porque quando você é CLT, você ganha ali o seu salário fixo. Então, no próximo ano, não vai variar tanto, você tem ali uma projeção. Quando você vem para o lado de cá, do marketing digital, no empreendedorismo, você vê que isso oscila bastante. Então, tem meses que você recebe muito mais, você fatura muito mais. Tem meses que você perde alguns clientes, que todo cliente ele tem também ali um ciclo de vida. Então, um cliente ele não é eterno. Não é para sempre. Exatamente. Então, quando você tem caixa, você tem a possibilidade de, em meio a essas dificuldades, não perder o controle emocional. Não estar preocupado com a conta que vai vir no final do mês. O caixa ele serve justamente não para você ficar apoiado ali numa falsa segurança, porque uma hora ou outra vai acabar também. Mas para que você não se desespere
e comece a tomar algumas decisões que vão influenciar negativamente no seu negócio. Então, ter o caixa, para quem está iniciando, é essencial para que ele possa se manter vivo no negócio. E, enquanto isso, ele vai aprendendo outras habilidades para conseguir alavancar as vendas de alguma outra forma. Perfeito. Esses seriam os 2 pontos cruciais assim, que eu vejo que muitas pessoas pecam e acabam saindo do jogo antes de fato, terem um resultado bem relevante ali. Perfeito. E porque assim, quando você empreende que fatura 30 mil no mês, ali não é o teu salário. Não. Você Não ficou é rico, o né? teu Tô rico, salário. cara. Então, assim, já Exatamente. tem que definir um prolabore ali, ó. Todo mês vou fazer uma retirada de 3 mil, 3 mil, Isso. para manter ali os custos padrões. Porque, assim, é empresa rico e proprietário ali Exatamente. razoável. Então, assim, você na pessoa física não pode estar passando necessidade também, né? Uhum. E na empresa, da mesma forma. Então, assim, você tem que ter um controle ali, realmente definir um prolabore, fazer ali Isso. a reserva, como você próprio falou, Arthur, para nas adversidades realmente ter como trabalhar de forma mais tranquila e não tomar decisões precipitadas. É verdade. E aí, Fabrício, que entra o controle emocional, que é você vem da CLT ali, né? Recebe lá seus 4, 5 mil por mês, uma no zona de exemplo. conforto, né? Isso. E aí você fatura, um exemplo, como você falou, 30 mil nesse mês. E você vai ver o seu prolabore 3 mil. Aí vem logo na sua mente, caramba, eu tô trabalhando tanto pra quê? Eu mereço mais. Essa frase é o que quebra muita desse gente. jeito. Porque a concepção de merecimento dele muda bastante de acordo com diversos fatores. Então é ele ter a frieza de ver o faturamento 10, 20 vezes maior do que o prolabore dele e se manter fixo ali no projeto dele. Da mesma forma, quando o prolabore cai, o faturamento cai bastante, abaixo do prolabore dele, e ele começa a pensar, daqui a pouco eu vou precisar tirar da reserva. E se eu não conseguir reerguer a minha empresa? Então, esses 2 pensamentos, que de forma geral seria o medo Isso. e a ganância, é o que quebra muita gente hoje. Perfeito. E gente que realmente tem muito talento, sabe? Que você olha e diz, caramba, essa pessoa, ela vai longe. Se ela adquirir essa habilidade aqui, ela vai muito longe. É porque assim, a comunicação realmente é um fator muito importante, porque às vezes você pode ser um profissional 6 com uma comunicação 8, você dá a entender que você é um profissional 8. Isso. Então, assim, a comunicação, ela é realmente importante nesse sentido, de você realmente transparecer, que entende daquele assunto, e realmente você entende. Mas com a comunicação melhorada, né, a um nível mais elevado, a percepção das pessoas sobre a sua técnica será muito maior. Isso. Você vende até o que você não tem, meu amigo. Exatamente. Tenho não, mas amanhã eu tenho. Exato. Amanhã você trabalho. Aqui na cabeça, como é que eu vou fazer isso? Já fica ali maquinando. Já fica maquinando com quem você vai se... Aí vem network mais uma vez. Isso. Quem você vai se conectar para poder sanar a dor desse teu cliente aqui no que ele quer. Então, é justamente isso. Quando você sabe, no bom sentido, tá, gente? Se vender muito bem, ok? Você tá ali se projetando para o mercado e dizendo, olha, eu vim aqui para ganhar. O meu produto, ele é muito bom. E eu vou conseguir te levar... Aí é quando a gente entra com a ideia de elevar a consciência do cliente. Você começa a elevar a consciência do cliente que você é a solução para ele. Aí você começa a enaltecer ele e isso você consegue pegar as habilidades dentro de um livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro é fantástico. Boa. E a partir daí você começa a entender que, poxa, é uma jogada do mercado você se comunicar muito bem. Com certeza. Você conseguir fazer com que aquela pessoa comece a brilhar os olhos dizendo, caramba, encontrei a pessoa certa para o meu negócio. Bingo, já foi. Fechou ali, o Pix chega na hora. É isso aí. É Simples exatamente assim. isso. E a próxima pergunta era exatamente sobre um livro, né? Uma indicação de livro de cada já um de falei. vocês. Já falei o meu. E aí, Arthur? Qual que é esse que você realmente pegou um insight daquele livro e, pô, esse daqui não pode faltar na sua leitura? Cara, trazendo assim, quando você fala de empreendedorismo, a gente falou dessas habilidades essenciais, né? E eu acho que um livro que tem diversas instruções sobre como você se desenvolver emocionalmente e até financeiramente também, seria o livro de Provérbios, que está na Bíblia Sagrada,
Independente Perfeito. da sua religião, da sua crença, Perfeito. leia depois o livro de Provérbios, que você vai conseguir identificar diversas filosofias naquele livro que vai ser aplicável ao seu negócio e à sua vida como um todo. E trazendo aqui um pouco mais da aplicação para o marketing, seria o Fórmula de Lançamento. Esse livro ele mostra muito sobre essa possibilidade e ele desmistifica um pouco essa questão de que não é possível, mas que também é fácil. Ou seja, não é fácil, mas é possível. Então, seriam os 2 livros que eu recomendaria para vocês. Ele falou 2, eu vou falar outro, então. Fala outro. Fala era 3. era Fala só um, 3. Desculpa, Fabrício. A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Gente, Sensacional. esse aí vai lhe ajudar a se defender de todos os seus concorrentes. E toda e qualquer situação adversa que você se deparar no mercado, você vai conseguir através, juntando, ou seja, um pouco mais comportamental, com como fazer amigos, e a Arte da Guerra um pouco mais perverso ali, onde você vai ter uma visão mais estratégica dentro do processo. Então, comportamento, estratégia. Essa é a balança que a gente vive hoje no ambiente digital. Eu preciso ter o lado comportamental bem desenvolvido e eu preciso ter estratégia para poder avançar. Então, eu tenho que controlar meu comportamento e eu tenho que avançar estrategicamente. Controlar e avançar. E assim você vai trabalhando nessa ideia. Perfeito. Gente, estamos chegando aqui no nosso final, né? Ah, O papo tá muito massa, muito da hora. Eu, assim, quero agradecer de verdade por vocês terem comparecido nós aqui. que agradecemos Foi o muito convite. legal. Depois eu quero trazer vocês de novo para falar um pouco mais sobre startups. Show de bola. Porque eu tenho alguns amigos, né, que tem algumas. Inclusive, um deles vai estar aqui, ele é de Maceió. E vai estar aqui no próximo mês falando um pouco sobre a startup dele e tal. E aí, então, assim, eu quero realmente entender sobre esse universo, que eu conheço pouco. Eu sei que existe muito investimento dentro de startups. Sim. Então, assim, é um assunto bem interessante da gente estar trazendo depois. Mas antes de terminarmos aqui, eu quero dar o nosso presentinho, entregar o nosso presentinho. Todos os nossos convidados que passam por aqui, eles recebem nossa plaquinha de agradecimento. Cássia. Obrigada. Obrigado. Vamos lá, que lindo. Satisfação. Agora, Olha aí, ó. Tá eu acho que eu inverti, né? Tá não, amém, deu certo. Deu E certo. Arthur, essa é a sua, essa é a minha. Pronto. Show de bola. Olha aí, gente, que lindo. e aí é uma plaquinha Olha de só. agradecimento. Arretado demais. Show de bola. Muito legal. Obrigado, muito legal. Fabrício. Muito obrigado. Muito obrigada. E pra gente finalizar, deixa as redes sociais de vocês, como que quem quer tirar alguma dúvida, quem quer um suporte Sim, de vocês, como que eles fazem para entrar em contato? Legal. A da agência é @agência Pegada Digital. E a minha profissional / pessoal é @Cassim_Brasil. Então, o Brasil é marketing puro, gente. A minha pessoal seria arturamancio.lima. E a da agência, essa que a Cássia acabou de falar. Agência Pegada Digital. Isso. Vamos lá, segue nós aí, galera. Segue lá, gente, segue lá. E assim, pessoal, chegou ao fim, né, nosso episódio. Quero agradecer demais a Cássia, Arthur. Foi assim um bate-papo muito da hora, muito sensacional. Espero que vocês também tenham curtido. E é isso. Até a próxima. E se inscreva, compartilha e manda para os seus amigos que aqui o episódio foi pesado. Tem muito insight aqui sobre empreendedorismo, marketing, digital. Então, manda lá para aquela pessoa que você acredita que irá solucionar uma dor dela. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.